Vamos à predicação desse domingo, domingo 11 de janeiro do ano 2026. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para vós? Quem é Deus para cada um de nós outros? Deus se manifesta de várias maneiras, por suposto, tem sua multiforme graça, não? Maneira de actuar em nossas vidas, pero mais que todo, nós outros devemos saber quem é Deus para nós outros, porque nós outros muitas das vezes levamos uma impressão de Deus muito desacerbada, não? Como até dizia aí, estou aí contando o testemunho de Isabelle. O ninho mira de uma maneira, pero todos nós outros temos a consciência de Cristo. O ser humano tem a consciência, a Bíblia nos deixa claro que até os loucos vão encontrar o caminho, não? Temos a consciência de Cristo, sabemos, pero às vezes também temos uma mala informação acerca dele. Por isso invitei os irmãos a ver a predicação de ayer. Não sei se viram os irmãos, creio que 7 viram, não? 7 viram. Eu hablo um pouco das ensinanças de Jesus, que foi o seu ministério, foi o principal que ele viu a ser acá na terra. Mas já que sanou da obra de salvação, ele vindo dizer quem é Deus, não? Nos ensinar realmente quem é Deus. Um pouquinho de isso vamos falar hoje, não? Mas, por suposto, muito enfocado no texto, porque o texto habla por si solo. Vamos ler Mateus capítulo número 14, a partir do versículo de número 22. Leamos lá a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. Em seguida, Jesus e seus discípulos entrarem na barca e ir delante dele a la outra ribeira. Entretanto, que ele despedia a multitud. Despedida a multitud, subiu a monte a orar à parte. E quando chegou a noite, estava allí solo. E já a barca estava em meio do mar, assotada por las olas, porque o vento era contrário. Mas a la quarta vigília da noite, Jesus vino a ellos andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-lhe andar sobre o mar, se turbaram, dizendo: um fantasma! E deram vozes de medo. Pero em seguida Jesus lhes falou, dizendo: Tene ânimo, eu sou, não temais. Então lhe respondeu Pedro e disse: Senhor, se eres tu, manda que eu vá a ti sobre as águas. E ele disse: Vem. E descendendo Pedro de la barca, andava sobre as águas para ir a Jesus. Pero ao ver o forte vento, tuvo medo, e começando a hundir-se, deu vozes, dizendo: Senhor, salva-me! Al momento Jesus, estendendo a mano, asió dele, e lhe disse: Hombre de pouca fé, por que dudaste? E quando eles subiram em la barca, se calmou o vento. Então, os que estavam na barca vieram e lhe adoraram, dizendo: Verdadeiramente eres Hijo de Deus. Bueno, aí escutaram por detrás Bar, não? E poderia dizer Sambar, porque eu cerrava os olhos aí na manhã, né? Estava escutando essa música, mentre estava me concentrando nesse texto. E parece que é um dia primaveral, não? Essa música parece que é um dia primaveral. E Bar foi cristiano, não? Se vocês não sabem, eu digo a vocês que sim, foi cristiano. E mira, a predicação nem é inspirada na música de Bar, nem na vida de Bar. Pero a vida de Bar tem tudo que ver com a predicação de hoje. Joninho havia
pensado nisso, só não pus essa música, porque havia posto música clássica para escutar e me saiu esse vídeo já. Eu estava já escutando, mientras leia a Bíblia e montava a predicação. E a vida de Bach foi bem difícil, não? Moriram, se não abro bem memória, creio que foram 11 irmãos dele, ou foram bastante irmãos dele que morreu. Viveu uma época difícil, não? E aún assim, ele teve outra mulher que também morreu sua mulher, ele teve outra mulher, casou novamente, teve outra mulher que também morreu, depois teve outra mulher. E aí sim, depois saiu, não? Inclusive alguns irmãos dele seguiram suas obras, não? Ele é considerado o padre da música clássica hoje, não? Aunque ele viveu no período barroco, pero passaram muitos problemas na vida dele. E entrevistado, não, perguntaram a ele como ele podia componer tanto. Ele hizo coisas muito incríveis, que até hoje sua música é estudada em todas as escolas de música do mundo, não, conservatórios e universidades, para entender como foram feitas suas fugas. Fugas é um tipo de gênero, de maneira de escrita musical, onde há 2 vozes ou 3 vozes que hacen completamente todo diferente. Se uma está subindo, a outra está baixando. Não hacen movimentos contrários sempre. Se uma está indo reta, a outra está subindo ou está baixando. Não? Inclusive, há uma música dele que está escrita, que tem as 3 claves, não? A clave de sol, de dó e lá de fá. E voz, um toca legendo na partitura normal e o outro dá volta na partitura e empeça, como se fosse del final a seu começo. Isso é a música. E a música queda bem. Ele hizo coisas incrivelmente incríveis, não? Se propôs isso nas missas, se chama missas, não? Que eram a liturgia antiga da igreja a qual ele pertencia, que era a igreja luterana, não? Que era a igreja luterana que ele pertencia. Então, isso coisas incríveis. Com toda a catástrofe que ele viveu. Se for um de nós outros, que se um erro nos more, já ia ser muito difícil, não? E ele foi muita catástrofe que viveu. Tá bem que era um homem de outro tempo, não? No tempo dele, solia morir a gente, não? A taxa de natalidade, de mortalidade em los niños bajou muito, não? Em Argentina. Imagina que a Argentina já há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando a maioria de nós outros aí estavam nascendo, ou 50, 60 anos atrás, era muito maior a taxa de mortalidade infantil, não? De nascer o bebê e morrer nos primeiros anos de vida, devido a várias enfermidades que havia. Pero ele passou por momentos difíceis de sua vida, bastante difíceis, e foi onde ele hizo obras muito grandes, não? Que até hoje estudamos e não podemos entender o que ele estava pensando nesse momento para ser algo. E ele entrevistado, antes de morrer, não, isso era um pai de entrevista com ele, porque ele, na verdade, não foi famoso. Ele é o mais famoso do mundo, considerado o padre da música clássica, não, juntamente, vamos dizer, também Mozart também tem isso coisa, Beethoven também, não, principalmente no período do classicismo, no classicismo, depois no período romântico, outros compositores que são muito importantes. Pero ele teve considerado ele padre, e ele não foi famoso em sua época, quedou famoso depois de morrer, não, descobriram suas obras, começaram a estudá-las e se dá conta do grado de qualidade, de dificuldade que havia. E o interessante que eram, não profundas que eram. E realmente a ciência está estudando agora e está se dando conta que produzem nós outros, a música dele, não, as frequências que ele combina de los sonidos, cada nota tem uma frequência que dá, não? E essas combinações de frequência produzem nós outros sensações que hacem bem a nossa vida, não? Como as músicas também de Mozart, inclusive em musicoterapia
se aprende tudo isso e se aplica na vida. Isso é algo real também, é algo científico, né? Que, me gusta ou não me gusta dessa música. Não se trata de que te gusta, se trata que a música realmente influencia em la vida no sentido de la frequência que hace ressonar aí com nosso corpo, não? E nos dá sensações buenas. E ele disse, solo la gracia. Como ele logrou? E ele disse que foi solo por graça. E me hace pensar no que Pablo também disse, não? Solo la gracia. Porque Jesus disse a ele, Pablo, mi gracia te basta. Às vezes reclamamos tanto de lo que nos passa em nossas vidas e quedamos como os discípulos nessa embarcação. Por isso, eu disse, tem tudo que ver com o texto de hoje, a qual vamos falar dessa fé e dessa confiança, que uma vez que nossa fé e nossa confiança está em Cristo, isso será o sustento, é o que nos vai sustener, será o seguro em tempos de angústia, em tempos de dificuldade. Por isso é importante também congregar, estudar a Bíblia, entender. Por isso eu falava de la enseñança de Jesus, que Jesus vindo solamente a ser isso, não nos ensinar, revelar, ensinar barra revelar, porque a enseñança de Jesus é uma revelação, é sacar o velo de nossa frente, nós outros que estávamos presos em uma religiosidade, presos em uma imagem de Cristo não, de Deus, uma imagem desse Deus do Antigo Testamento, que eles atribuíam a Deus tanto o mal quanto o bem. Se moria alguém, foi Deus lo quis, Deus lo hizo, Deus sempre atribuindo, venia uma maldição, Deus mandou porque nos portamos mal. Quando nos portamos mal, nós outros somos nossa própria maldição. Imagina se Deus necessita mandar uma maldição contra a minha vida, imagina. Eu sou minha própria maldição, eu hago as pabadas, eu tomo decisões equivocadas, sempre quando eu não estou apoiado na palavra de Deus, sempre quando eu não tomo uma decisão conforme o Evangelho. Pero como tomar a decisão conforme o Evangelho? Estudando a palavra, ouvindo, como dijo Pablo, la fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e dessa maneira, ouvindo a palavra de Deus, me vai a fortalecer, vai a ser com que eu produza bendição, não? Produza vida. Jesus, o primeiro que podemos ver acá, mais allá da fé e tudo o que hablamos, entrando acá de cara em la predicação, já que já falei aí até de Sambá, não? Johann Sebastian Bach, falei dele, porque realmente quando escutei a história dele é incrível, não? Diferente de outros próceres da música, vamos dizer, ele teve essa dificuldade e nunca saiu de sua cidade, não? Diferente de Mozart, que foi um popstar. Mozart foi um popstar porque era assim que era considerado Mozart, um popstar. Era um chiquitinho que estava por todo lado. Tinha 4 anos quando a pessoa compunha. Aos 5, 6 anos já havia composto uma sinfonia que é algo incrivelmente grande e complexo, não? E ele foi um tipo que viveu uma vida de popstar e terminou murindo temprana idade também, não? Devido a toda essa... E também foi um tipo que sofreu muito, porque uma vida de famoso, eu me quedo imaginando Ford de hoje, aunque, bueno, em hechos de la vida, Ford não hizo absolutamente nada, não deixou nada para de bueno para a humanidade, comparado esse Ford acá do chocolate que habla, não Henry Ford sim nos deixou muita coisa. Pero estou falando desse Ford de Faithful, não nos deixou nada. O que ele deixou de nada, não? Nada, absolutamente nada, só o meme que nos hace felizes, não? Los memes sim nos hace felizes. Depois de aí, eu vejo a cara dele e põe acá na coisa de material de construção, põe na cara dele, não?
E já miro a cara dele e já me produz riso. Ao menos ele deixou essa felicidade. Nos acordamos dele e nos acordamos delas estupidezes que ele hacía, pero que era gracioso. Pero foi um popstar, vamos dizer, muito famoso acá, não mais, pero não tem fama nada comparado a Mozart, que em sua região, não, em Europa, ele era altamente famoso, não? E sua fama se estende até hoje por todo o mundo, não? Suas músicas quedaram na documentação. Pero viveu também uma vida muito difícil, não? E Bach quedou já solito em sua cidade, nadie o conhecia, nadie não sabia dele. Ele era um tipo que ele estava submetido a uma igreja, vivia da igreja, dos recursos da igreja, nada mais. A igreja pagava ele chegou a ser uma missa por domingo. Não, todos os domingos ele componia. Uma missa também é um estilo vamos dizer, de gênero musical, é uma maneira de escrita, não? Como um prelúdio, um pós-lúdio, como alguma dança, não? São maneiras de escrever. E ele escrevia uma para cada domingo, para tocar a orquestra. Não era só para ele tocar solo, não, que ele tocava aí clavo, tocava órgão, mas não, era algo mais ou menos, vamos dizer, complexo, não? Se bem que há coisas que são mais simples de Bach, mas há coisas que são muito complexas. Então, imagina toda essa vida, não? E eu me quedo pensando acá, sendo uma alusão a esse texto, que habla de los discípulos, e Jodi, entrando no texto acá, os discípulos eram pessoas simples, pessoas del vulgo, não? Pessoas simples, pescadores, e era um homem experimentado em mar, principalmente nesse mar de Galileia, que na verdade não é um mar, vamos dizer, é uma grande laguna, que tampouco é uma grande laguna, não? Não vou quedar cá falando, não sei a laguna de Chacomú quanto tem de ao redor, ou a laguna de Logos, pero o mar de Galileia não é tão grande assim, tá bem? Não é tão grande, tem 16 quilômetros de uma ponta a outra, no mais, não é tão grande comparado a outras lagunas que existem, não? Pero é uma zona que está abaixo, por suposto, já que é uma laguna, né? A laguna vai estar abaixo, pero que arriba está cercado de montanhas, então se o vento barra aí com grande ímpeto, não? Às vezes, e produz olas, até hoje, marinheiros que são experimentados já naquela região, sofrem hoje com todo o aparato tecnológico e também de previsões não, temos um aparato tecnológico de meteorológico, não, para prever muito grande, muito acertado, muito eficaz até hoje. Eles passam problemas aí às vezes nessa zona, é uma zona difícil. E nesse momento, imagina, com um barquito, no mais que eles estavam, o que eles houveram passado, o que eles passaram nesse dia, deve ter sido algo realmente assombroso, assustador. Pero antes de barco, Jesus ele havia hecho a gente sentar no pasto, se lejamos antes, não? Alimentado a gente, hablado, predicado, dado um sermão a gente, era como um sermão del monte, aí a gente estava sentado no pastito verdito, e essa erva, a palavra erva, aí isso, estou falando de antes, não estou falando desse texto que lemos, dá a entender que era o começo da primavera, porque era uma erva verde, era um pastito para comer o ganado, verdito, lindo. E Jesus alimentou a multidão. Pero ele se deu conta que a multidão já queria mais. A multidão queria comer, não mais. A multidão, meio que a palavra não queria tanto. E Jesus entendeu isso. E se foi, e disse a seus discípulos: mirá, ustedes venham acá, saiam, vajam por allá, andar, ustedes, e vajam ser, que eu me vou depois, eu encontro ustedes já na frente. E o primeiro que aprendemos aqui com Jesus é apartar-se, não? Apartar-se para orar. Temos que nos apartar para orar. Apartar-se para orar. Porque vivemos uma vida tão corrida, não? Às vezes nem no banho temos paz, não? Estamos no banho, tá já alguém da família
Déjame entrar, para, que estou aqui concentrado, eletrônico, não? E não dá, até se trava, não? Quedamos travado e não... Parar um pouco, deixar-me tranquilo, respirar, para poder orar, não? Às vezes eu estou caminhando na manhã também aí por el parque, que lindo o parque, não? Que temos aí. E estou aí orando, porque para orar não necessita ser a los ojos, ser assim camanito, ou arrodillar-se, não? Isso tá bom, não sei se vos quer ser, tá bem. Mas muitas das vezes tudo isso está ligado a uma religiosidade, não? Orar, pode orar caminhando, de olhos abertos. E eu estava orando e tudo mais. E necessitamos de momentos a solos. Às vezes queremos no cotidiano afã, toda hora. Já tem nenhum dia planeado para hoje? A maioria já tem um dia planeado para hoje. Não, que hoje vou levantar, depois da igreja vou ser isso, ia ser outro. E outros vivem no automático, não? Então, temos que buscar de Deus. O próprio Jesus, sendo Deus, ele buscava del Padre, ele buscava esse momento de tranquilidade, de paz. E essa é a primeira ensinança que nos traz, não? Esse texto, que o próprio Jesus, ele foi à parte para orar, não? Ele não quedou aí, esse hecho dele ir à parte para orar e subir o monte e se livrar da multidão, foi algo, eu poderia predicar só de isso, vou falar rapidito, eu podia depois dar uma prédica só de isso. Ele estava escapando da gente, igualito que os predicadores de hoje, não? Os predicadores de hoje querem mais fama, quer que a gente mais o ovacione e busque mais, não? Pero ele não, ele escapou, desapareceu, para que vou agir, já volvo. Você foi, não? Você foi, não quis saber da gente, porque ele necessitava estar tranquilo, porque ele sabia a má intenção da gente. Como diria meu abuelo, eu digo sempre isso, não? De boa intenção o inferno está lleno. Às vezes temos uma boa intenção, pero la verdade é uma boa intenção segundo nosso conceito. Segundo o conceito de la intenção correta, me parece que não é uma tão boa intenção assim. E ele se foi, e temos que aprender com Jesus a saber a hora de ir, separar, quedar tranquilo, respirar, ter a hora de orar, ter a hora de ter um encontro com o Padre, a solos, não? Isso é muito importante. Também pode orar com tua família, com teus filhos, se querem ser uma reunião familiar, hágalo, com um coração sincero, não com uma religiosidade, buscando, orando uns pelos outros. Tudo isso está muito bueno. Pero, a verdade é que temos que ter tempo a solo. E depois vemos aqui esse episódio de Pedro caminhando sobre as águas. Primeiro Jesus se acercando a eles, e eles escutam a voz, e é lindo acordar de que a ovelha escute a voz de seu pastor, não? A ovelha escute a voz dele pastor, nós outros que somos ovelhas do Senhor, temos que aprender a escutar a voz dele. E no momento de angústia, de desesperação, de loucura, desse problema, que é o que eu dizia antes, imagina com toda a tecnologia de hoje, todavia passa momentos difíceis aí, né, nessa zona, nesse mar de Galileia, imagina naquele momento. E foi realmente, as olas diz que estava dando com ímpeto na embarcação, a ponto de levar a embarcação a naufragar, não? A hundir-se, e eles quedaram desesperados, clamando, e Jesus vindo ao encontro deles, diferente da outra vez que Jesus estava dormindo, não, na barca. Outra vez Jesus estava dormindo na barca, e a hora Jesus vem a eles andando sobre o mar. E andando sobre o mar é uma loucura, não? Porque não tem nada a ver com nada, não? Não tem nada. Qual o propósito? Já pararam para pensar, não? Teologicamente, não impeça a ser muitas conjecturas e pensar e fabular. Pero o que tenho para dizer acerca disso é nada. Ele vindo sobre a mar, ponto final. Ele vindo, acalmou e disse a Pedro aí a ele,
não? E de isso sim temos muito que hablar. Era uma loucura, pero Pedro foi o único que tuvo esse passo de fé, não? Às vezes em momentos difíceis assim, de loucura, temos que dar pisar em lá nada. Alguém cá não crê que vai pisar em água e vai, não? Caminhar solidamente. Alguém cá? Não, eu creio que não. Não somos loucos. Sabemos que nos vamos a um dia, se pisamos em água, em uma pileta, em la playa, se entramos, vamos a um dia, não? A não ser que já nos submergimos e aí quedamos flotando, aí é outra coisa. Não? Nosso corpo, por ter aire, flota. Pero caminhar sobre as águas, sabemos que não se pode. Há que estão desenvolvendo sapatos para caminhar sobre as águas, não? E hacem todo tipo de experimento, intentam isso, pero não se pode. Eu quero ler acá o que diz a Bíblia Diário Vivir acerca desse tema que muito me gostou, que diz assim: Pedro não estava provando a Jesus, pois é algo que se nos dijo que não hiciéramos. Dijo isso, Jesus em Mateus mesmo 4:7, dijo para não provar a Deus, ele falando a Satanás, não ponga prova a Deus, não é que Pedro queria provar, eles pensavam que era um fantasma, não? Porque é uma situação raríssima, uma situação que na cabeça de nadie é normal, lhe cabe a situação que de repente vem tu maestro, o tipo que está com o vó comendo, bebendo, orando, reindo. Eles se reiam, sentavam a falar pabada, reiam, não? E de repente esse tipo vem caminhando sobre as águas, é algo que não entra na nossa cabeça. Pela fé, é um pouco de isso. Aunque a fé não é uma loucura no sentido de qualquer coisa. A fé não é qualquer coisa. A fé é uma certeza, uma firme convicção, está convicto, não? Pero não quero falar da definição de Hebreus agora. Vamos seguir lendo. Apesar de que foi o único na barca que reaccionou com fé, seu pedido impossível o condujo a experimentar uma demonstração pouco comum do poder de Deus. Pedro começou onde disse, porque não seguiu mirando a Jesus, sino que mirou as olas gigantes que se levantavam a seu redor. Apesar de que pensamos com boas intenções, algumas vezes nossa fé decai. Isto não significa necessariamente que hemos falhado. Quando a fé de Pedro decajou, buscou a Cristo, a única pessoa que poderia ajudar-lhe. Estava temeroso, pero aún assim mirou a Cristo. Quando estamos receosos pelos problemas que nos rodeiam e dudamos da presença ou capacidade de Cristo para ajudar-nos, devemos recordar que és o único que em realidade pode ajudar-nos. Não? Essa é a definição bíblica da Bíblia Diário Vivir, que pus tal qual essa cita porque muito me gostou. Que acá está definido bem na predicação, não é como um resumo da predicação. Que é a verdade, Pedro ele deu esse passo de fé. E o que Deus nos quer ensinar hoje é dar esse passo de fé. Porque às vezes quedamos tão estagnados, não estou falando acá de loucura, não estou falando de actos proféticos, não estou falando de isso. Isso é uma pabada, não digo pabada, cá em Argentina, se tiver em outro país latino-americano, diria outra palavra, não, que Jesus usa já, pero que acá não sona tão bem. Pero é uma pabada. Actos proféticos, toques, água ungida, o pastor orou e simular campanhas. Todos os objetos de toque, de veneração, muletijas, não? Não estou falando disso. Estou falando realmente de fé, começar a produzir fé, caminhar sobre as águas, ir mais allá, não? Pero isso só vai passar sempre quando nós outros hacemos como Jesus, deixar tempo para a oração, não? Estar solas com o Padre,
ter essa relação com Deus, essa búsqueda, esse fortalecimento em fé, é congregar, é ler a Bíblia, é estar forte, a disciplina, não desarrojar, a oração desarroja a disciplina em nossas vidas, quedamos disciplinados, não? É despertar todos os dias no mesmo horário que está. É feriado, é sábado, eu desperto todos os dias no mesmo horário. Não importa que é sábado, domingo, feriado. Às vezes, quando realmente não tenho nada para ser e é feriado, aí eu me quedo um ratito mais. Se está chovendo, não mais, porque não pode caminhar. Senão, assim, me desperto, vou caminhar, já passo na panaderia, compro algo rico e para celebrar o feriado, não? E já está. E desperto a gente em casa. E se enoram, não? Feriado, vai me despertar esse horário. Mano, então se eu vou desajunar solo, minha família me abandonou. Eu digo assim, não? Mano, pero te manter uma disciplina espiritual, orar, ler a Bíblia, buscar, isso nos vai levar a ser mais como Cristo, cada dia mais como Cristo. Porque ao final devemos imitar quem? Devemos imitar Cristo. Por suposto, imitar a fé de Pedro também, que Pedro, em meio dele problema, ele tuvo esse clique e, mano, se vós sois realmente Jesus, dize-me que Jeová já harta a vós, a ver? Não, ao menos, não no sentido de tentar a Deus, pero que não creio que foi essa a intenção de Pedro, e se foi, ele pecou, não? Pero não creio, porque se fora, ele iria pecar, e Jesus ia corrigi-lo. Jesus disse, não, mano, veni, pois que venga, não? Se é isso que vós deseja, é isso que vós tu viste em tu mente de fé, hágalo, hazlo. E ele foi. E às vezes, quando estamos em meio da fé, não podemos crer que tu vimos essa fé, não? Eu não posso crer no que está passando em minha vida. Às vezes passamos em momentos tão bons, só eu passei, eu já ia passar em momentos em minha vida tão bons que eu digo, não posso crer que eu estou passando tudo isso, a ver o que vai passar, já me quedo com aquele frio na pança, ou algo vai passar, porque está tudo tão bem, alguém vai chamar, não? Às vezes o telefone sona lá, domingo assim, à tarde, ou tarde, não, problema. Custa essa hora, não? Eu estava calisto para ver na película ou na sériezita e dormir. Não, aí às vezes como é que é o nome? Encosta, não? Domingo às 8 da noite, 9 da noite, encosta. Encosta não que se dizem? Las encosta. Glória a Deus, não é problema ao menos, não? Lá encosta eu decido assim ou não. Não, pero o problema eu tenho que estar aí, que já me ha tocado, vivi e em dias normais de semana, não? De repente, tarde me chamam e algo passou. O pastor tem que se hacer cargo aí. Então, Pedro não parou para pensar, nesse momento ele teve fé, pero às vezes não creemos e na mesma fé que nós outros proferimos. Todos acá professam uma fé cristiana. Todos vocês que estão acá, não é? Aí alguém quer aceitar Jesus hoje? Não, todos já aceitaram Jesus, não? Então, se proferimos a fé cristiana, pero às vezes no momento dela fé mesmo, de executar essa fé, nós outros começamos a não crer. E começamos a hundir-nos. Começamos a hundir-nos em nossa fé. Pero por quê? Porque nos falta essa confiança em Deus. Me falta eu saber quem é Deus para mim, que é o título da predicação, não? Quem é Deus para vós? És o Deus que abre o mar? É o Deus que, se não abrir o mar, ele te hace andar sobre as águas? És o Deus que ressuscita mortos? És o Deus que sana ao herido? Sana ao enfermo? És o Deus que provê, como se manifestou a Abraão, o Deus que provê. E quando falamos do Deus que provê, o Evangelho da Prosperidade logo agarra e habla de plata, 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 pero tuvo alguma coisa que ver com plata? A manifestação de Deus que provê a Abraão, tuvo alguma coisa que ver com plata? Não. A resposta é não, não.
Lá, quando ele diz, Jeová, o Deus que provê, Deus proverá, que é a manifestação de Deus aí, manifestando-se a ele, não? A Abraão, foi por quê? Porque Deus proveu ele cordeiro para o sacrifício. Não era plata, Abraão necessitava um cordeiro? Não. Quantos cordeiros tinha Abraão? Era o homem mais rico de la região. Ele tinha plata, ele não necessitava de plata, mas ele necessitava de salvação, que alguém substituyera a seu filho, porque ele estava decidido, por meio da fé, a matar seu filho. Disso predicamos outro dia, não? Que nós outros não estamos... Nós outros matamos nossos filhos às vezes, não? Por malos exemplos, malas ensinanças, por peleias e tudo. Pero não estamos decididos em matar por fé, não? Pero isso é um tema para outra predicação. Pero eu estou falando de fé. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para mim vai a definir o tanto de fé que eu vou ter no momento da aprovação, no momento do mal, no momento da angústia. Quem é Deus para mim vai a definir, vai ser um ponto clave, não? Aquele ponto onde divide das águas, aquele ponto divisor. Aí o ponto primordial de nossas vidas, do momento ao que vamos passar, se vai ser bom ou malo, vai depender de quem é Deus para mim. Realmente, como eu entendo Deus, como veio a Deus, veio no sentido para entender, tá bem? Porque nadie acá viu a Deus jamais. Quem vê a Deus morre. Vamos a ver já como Ele é um dia, quando tivermos com um novo corpo, novos céus, nova terra, Deus vai ser novo corpo. Aí vamos a poder ver Deus. Mientras a hora não. Quem é Deus para mim? Vai me ensinar que eu tenho que viver como Jesus. E saber que no momento de angústia, eu tenho que ir a Jesus e que Ele mesmo venha a mim. Porque quem viu primeiro a ser os discípulos foi Jesus. Porque Jesus estava já del monte orando, era um dia primaveral de luna llena. Pastor sabe de todo, vós. Como sabe dessas coisas? Sabemos um pouco aí por entre linhas bíblicas, não? De grego, a palavra aí, erva verde, cortos, optos, que quer dizer em grego aí. E diz que ele apareceu na quarta vigília, entre as 4 horas da manhã às 6 da manhã, não? Mais ou menos, foi a hora que Jesus apareceu e era uma noite de luna llena, seguramente Jesus estava orando, pero já de arriba del monte viu o barquito, sentiu os fortes ventos, não? Que o vento barrava já da montanha a selmar, e Jesus se deu conta que estavam passando um mau momento. E Jesus nos vê hoje também, não? Ele se dá conta que vai estar passando um mau momento, e ele vem nesta voz. Pero vós está abrindo o coração a Ele, vós está yendo a Ele, vós está yendo caminhando sobre as águas hacia Jesus. E o horário acá, vou ver que em algumas regiões, não? Se vós, principalmente verano, bueno, a hora estamos em verano, não? Se vós levantar às 4 da manhã, eu às vezes levanto para ir no banho, 5 já empieza a estar claro. Aunque o sol nasce para já um pouco depois, não, que podemos ver o sol, mas já está começando a quedar claro o dia. E Jesus pôde ver com claridade a dificuldade deles. E Jesus está nos vendo a nós outros também, não? E quem é Jesus para mim vai a me ensinar isso, que eu tenho que ir a Jesus, e que Jesus mesmo venha até a mim. E por último, vai ensinar a não mirar os problemas ao redor e enfocar em Cristo. Não mirar os problemas, não estou falando de uma irresponsabilidade de ignorar os problemas. Não podemos ignorar os problemas, porque os problemas fazem parte da vida. Não pode chegar à conta de luz e eu dizer, eu ignoro. Deus proverá, eu creio, não? É esse evangelho ridículo da prosperidade, não? Que há actos proféticos totalmente ridículos. Vai aparecer tanto em minha conta, eu vou quedar com o braço cruzado acá
E Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem que minta, nem hijo del hombre que se arrependa. Não, empieza a usar um montão de versículos bíblicos que estão corretos, os versículos bíblicos, não? Pero usam de uma maneira equivocada os versículos bíblicos, não? E atua de uma maneira errônea na fé. Isso não é fé, isso é loucura. Eu estou falando de uma fé genuína. Vai ensinar a mirar os problemas e não focar em neles, porque se eu foco nos problemas, eu estou dizendo que meus problemas são maiores que meu Deus, não? E meus problemas não são maiores que meu Deus. Meu Deus é Deus, já está. Não há problema, não há luta, não há prova, não há nada. E Deus vai e manda ele andar sobre as águas. E ele caminhou sobre as águas. Foi o único ser humano que teve a oportunidade de sentir isso. E era um tipo de lago a ele, não? De pescador, um tipo que estava todos os dias no lago. Todos os dias ele nadava, porque para subir e baixar de barco tinha às vezes que nadar, não? Empurrando o barco e ir nadando, depois subir, ou baixar do barco e depois tirá-lo à origem. Ele todos os dias ele entrava no lago, ele se morrava, não? E nesse dia ele caminhou sobre as águas. Quando caminhamos com Jesus é outro nível, não? É outro nível. Caminhar com Jesus é outra coisa. Porque algo que é cotidiano para nós outros, nesse dia é diferente. Quando caminhamos com Jesus. E ele caminhou sobre as águas e, no que isso, a pessoa disse. Pero como é que a pessoa disse se ele estava caminhando antes, não? Por causa disso. Quem é Deus para mim vai me ensinar a mirar os problemas, a não mirar os problemas ao redor, sino que enfocar em Cristo. Quando o nosso enfoque está em Cristo, vamos aprender com Jesus, que Jesus orava a parte, que os problemas sempre vêm, pero que Jesus está aí para nos salvar e nos ajudar. Vamos orar e passar para o momento de Santa Cena. Padre, te damos glória e graça por esse momento reunidos em tu nome, por esse momento de predicação. Senhor, tu eres maravilhoso. Queremos andar sobre as águas, não literalmente, pero espiritualmente, no sentido espiritual. Andar por em cima de todos esses problemas e enfocados em Ti, para não cair. Queremos a ser tua vontade, Senhor. Te damos graças, te damos glória, Senhor. Graças por essa palavra ministrada a nossas vidas.